seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, Deus, nós te adoramos, Espírito Santo. Seja a honra. Diga para o Senhor, seja a glória, meu Pai. Seja a glória. Seja o domínio. Ah, Jesus, nós te adoramos. Pelos séculos dos séculos. Declare agora na vida: poderoso Deus. Pela tua presença, minha alma anseia. Diga para ele, abra o teu coração para Deus agora. Anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus. Novamente, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia. Aleluia, Deus. A nossa alma anseia pela tua presença nessa noite, Jesus. Nós queremos sentir o teu abraço, sentir o teu toque. Ali em Atos 2, a tua palavra diz, Pai, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, Deus, te adorando. Assim como estamos nós aqui nessa noite em busca de um só Deus, em busca de um que é poderoso, que é vivo, que está no nosso meio. Eles adoravam e, como um vento impetuoso, Pai, veio o teu Espírito sobre aquela igreja, no meio daquele povo. E ali falaram novas línguas, ali receberam a tua graça, a tua presença. Passeia no nosso meio nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos sentir algo sobrenatural do Senhor nessa noite. Nós já não queremos viver o natural não, Deus, queremos viver o sobrenatural do Senhor. Nós queremos viver a vontade do Senhor nessa noite. Nós queremos receber, Pai, o teu Espírito. Deus, retira de nós as vontades, os desejos carnais. Coloca em nós, Pai, os desejos espirituais do Senhor, para que possamos ver, Pai, a obra do Senhor acontecer aqui nessas vidas. Porque aqui te adoramos em espírito e em verdade. Porque aqui entregamos a nossa vida no teu altar nessa noite. Muitos aqui, meu Deus, deixaram o conforto da sua casa. Muitos aqui, Pai, poderiam estar em outros lugares, mas eles abriram mão de tudo para vir buscar a tua presença. Então eles vão sair daqui cheios, Pai, do teu Espírito. Eles vão sair daqui transformados, meu Pai. Esses que chegam aqui vazios, nessa noite eles vão ser cheios da tua presença. Porque a tua presença é que nos sustenta de pé, Senhor. É a tua presença que nos fortalece. O que seria de nós se não fosse a tua presença, Pai? E é por isso que nós estamos aqui. Nós declaramos que nós somos dependentes do Senhor e que não podemos viver sem o Senhor, meu Pai. Vem sobre a tua igreja nessa noite. Derrama a tua graça, a tua presença, e que venhamos ser transformados pelo teu Espírito.
É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abra os teus olhos e glorifica o nome dele bem forte, igreja. Glória a Deus, amém? Pode se sentar em nome de Jesus, igreja. Nós vamos aqui dar algumas oportunidades às herdeiras do reino, amém? Com a oportunidade de estar adorando o Senhor nessa noite. Cumprimentamos a igreja com boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Aleluia, Deus. Que nessa noite nós possamos sentar na mesa com o Senhor, né? Que nessa noite a gente venha abrir o nosso coração para que Ele venha entrar, amém? Que vocês venham meditar na letra desse louvor. Aleluia, Deus. Quem sabe o que te resta agora? É uma noite frustrada.
Glória a Deus, amém, igreja? O evangelista Reginaldo está com a oportunidade. Logo após ele, o irmão Alcides também está com a oportunidade nessa noite. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje o pastor mais cedo estava falando, na hora de um sorvetinho, sorvetinho a garganta, e depois eu estava lembrando ali, a garganta começou a ficar arranhando. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. E como é maravilhoso podermos estarmos aqui, mais uma vez, para podermos sentar na mesa com o nosso Deus. Se passaram 30 dias e Ele nos permitiu que nós estivéssemos aqui. Então glorifique, adore, porque se você está aqui é por permissão dEle, é por querer dEle, porque esse Deus é maravilhoso, amém? Quero deixar uma palavra que se encontra em Salmos 42, e é tão maravilhoso como essa palavra, ela faz tanto sentido como aquele que tem sede de Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É isso que eu tenho que fazer e viver dia a dia, para que eu venha estar para de frente à face do Senhor, para que eu possa me encontrar à face do meu Deus. E muitas das vezes eu digo, como que eu faço isso? Porque a palavra do Senhor em Josué capítulo 1 versículo 8, que diz o quê? Que para que a gente aprender a fazer isso, para que eu medite nessa palavra da lei dia e noite, porque ela sim que é o nosso alimento, ela que sacia a nossa sede. Essa sede, como aqui que está dizendo que a corça, ela necessita da água, assim a minha alma por Deus, pela palavra. Por isso que a palavra do Senhor diz que para que eu medite nela dia e noite, para que eu venha fazer o que nela está escrito, para que eu possa ver a face do Senhor, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão Alcides está com oportunidade. Logo após o irmão Alcides, os jovens também estarão com oportunidades, amém? Honras e glória pertençam ao nosso Deus, vos salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Jesus, Ele está aqui nessa noite. Mais uma vez nós estamos prestando essa honra de estar na presença do Senhor a todos o dia, e agradecer a Deus por mais um dia que acordamos, e mais um dia que Deus nos deu um fogo de vida. O dia da manhã não nos pertence. Eu agradeço a Deus cada oportunidade, para Deus me dar a oportunidade de eu falar algo da palavra do Senhor para cada um de vós. E a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça a palavra e as guarde em seu coração. E todas as palavras do Senhor é como se fosse alimento para cada um de nós. E hoje é um ato memorial da ceia do Senhor. Mais um dia iremos ceiar aqui ainda, mas vai vir um dia que nós iremos ceiar com Cristo no céu. Aleluia. Assim Ele deixou dito e escrito na palavra do Senhor: hoje estão batendo pão comigo, mas vem o dia que estarás comigo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Não só para ficar por essas palavras, que também quero ler aqui um versículo nesta noite juntamente com a igreja.
Para a meditação dos irmãos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor no profeta Lucas, Dr. Lucas, capítulo 8, versículo 19. Diz assim: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia se aproximar dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Está lá fora tua mãe e teus irmãos, que queres ver-te. Mas respondeu ele e disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as escuta. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos amados irmãos, nós vimos aqui esta passagem em que a mãe de Jesus foi procurar Jesus. E chegando lá, ela viu uma multidão que estava ali, Jesus ensinando o povo, ensinando o caminho, ensinando as boas novas, ensinando os mandamentos, ensinando, aleluia, ensinando como levar a palavra do Senhor a cada um. Eu acredito que naquele momento gostaria eu de estar ali, ouvindo o mestre pregando, ouvindo Jesus falando, ouvindo meu Jesus ensinando. Porque quando Jesus começava a ensinar o seu povo, o povo todo calava para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. E eu acredito que a fama de Jesus estava se espalhando por toda aquela região. Eu acredito que muitas pessoas desejariam chegar até Jesus para ouvir os seus ensinos, e outros buscando a cura, outros até para desfraudar a palavra do que ele ensinava, de fazer pouco da sua autoridade. Para tudo isso nós encontramos dentro do ensinamento da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Aleluia. E somos nós que estamos aqui aguardando a vinda do Senhor a qualquer momento. Essa igreja a qual o Senhor Jesus vem buscar, essa igreja a qual o nosso pastor vai entregar a Jesus, essa igreja. Bem-aventurados são todos vocês que ouvem e guardam a palavra do Senhor. Bem-aventurados são vós que se desviam do mal, porque o nome de cada um de vocês, o nome de cada um de nós está escrito no livro da vida, compatível com isso. E eu creio, amados irmãos, que antes que amanheça o dia, algo irá acontecer de maravilhosamente na tua vida, porque eu estou profetizando nesta noite as bênçãos na tua vida. Aleluia. Estou profetizando esta noite uma bênção na tua vida. Estou profetizando esta noite que o inimigo jamais ele vai tirar a palavra genuína que Deus colocou no seu coração. E eu quero lhe dizer nesta noite, quem estava lá de fora, a mãe de Jesus, e muitos, aleluia, acham que ela, por ser mãe de Jesus, gozaria e teria grandes poderes. Mas Jesus, olhando para o povo, disse: aquele que está justamente comigo e ouve a minha palavra, essa é a minha família, essa é a minha família, aleluia, essa é a minha mãe e meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Que Jesus, falando assim, teve nós como sua família. Nós somos a família do pastor, nós somos a família da igreja do Senhor, nós somos a família ungida e lavada com o sangue de Cristo. Guarde essa palavra no seu coração, leve ela no seu coração, nunca se esqueça em que Jesus está pertinho de você, e que Jesus está em todos os teus caminhos. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Jovens, amém?
cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os grandes cadizais de ouro, e no meio dos 7 cadizais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Ele dará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna ele nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Não haverá mais noite aí, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e encontrarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e encontrarei seu corpo em mim. E nós agradecemos pela oportunidade. Oh, aleluia, hein, igreja? Nosso Deus está presente. Passa a oportunidade para o pastor no momento da palavra, amém? Aleluia, Jesus. Aleluias. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus, amém?
Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor essa noite? Glória a Deus, amém? O pastor está com a voz um pouco fraca hoje, até porque até passei e pedi o evangelista dar início no culto, mas mesmo assim eu não consigo ficar ali calado, porque eu quero adorar o Senhor Jesus. É a melhor coisa, amém, amados? Que você possa estar com o teu coração aberto nessa noite, pois hoje é noite de renovar a aliança com Deus. Hoje é noite da gente sentar à mesa com Ele, renovar a nossa aliança e sermos fortalecidos pelo Senhor Jesus, amém? Lembrando que hoje se comemora o Dia das Crianças e hoje nós temos surpresa para as crianças, né? Em nome do Senhor Jesus, temos surpresa. Ó, tem criança dando glória a Deus aí. Aleluia, amém. Amém, amado. A palavra do Senhor diz que devemos ser como as crianças, né, amados? Para que entramos no reino do céu. Amém? Quer dizer para os irmãos que estaremos orando também, né? E ungindo o alto da cabeça das crianças nessa noite e apresentando para Deus. E eu tenho certeza que estaremos profetizando sobre a vida deles, que será uma próxima geração de remanescentes na presença do Senhor. Será uma próxima geração que vem e serão adoradores do Senhor por excelência. Sabemos que nós vivemos um tempo e um século que nós olhamos e vemos que o mundo cada vez mais tem se esfriado, mas nós cremos que os teus filhos serão aquele povo separado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Antes de trazer a palavra do Senhor, quero louvar a Deus também pelo irmão que nos visita nessa noite, o irmão Jonathan, está ali atrás, amém, meu irmão? Deus abençoe a tua vida grandemente, viu? Jesus te ama e nós amamos também. É um prazer receber você aqui na casa do Senhor, amém? O que nós dizemos para o irmão em nome de Jesus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre para adorar e exaltar o Senhor. Tem ali também um irmão que, pelo que eu vejo, é a primeira vez, né? O que nós dizemos também para a irmã? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, amém? Amados, pega as vossas Bíblias nas mãos, em nome do Senhor Jesus. Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 21. De acordo com os irmãos for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra santa do Senhor Jesus nessa noite, amém? Livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 21, amados. Aleluias. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome Livro de Romanos, de Jesus, capítulo 3 e versículo 21. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Romanos capítulo 3 e versículo 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Encurva a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Pai, traga a revelação santa da tua palavra, Deus, e fala ao coração da tua igreja, dos teus filhos. Hoje é noite que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, e eu peço, Pai, me usa para falar com a tua igreja, debaixo da tua misericórdia, que todos possam entender, compreender a tua santa palavra, compreender aquilo que o Senhor Deus quer, e que possamos sair daqui nessa noite, Pai, com o coração grato pela graça que o Senhor Deus tem derramado sobre nós, sobre o nosso povo, sobre o nosso tempo, em nome de Jesus. Fala com a tua igreja, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Diga graças a Deus, pode se sentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Amados, não é porque está faltando voz para o pastor que você vai ficar sem glorificar e sem exaltar o Senhor, amém? Você está na casa de Deus, e aonde há o Espírito Santo, e a Bíblia diz que aonde há o Espírito lhe há liberdade para adorar Ele, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, amados, Romanos 3, versículo 21 em diante. O subtítulo diz assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, glórias, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não. E também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé os circuncisos, e mediante a fé os circuncisos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Até aí no nome santo do Senhor. Presta bem atenção para você entender essa palavra que Paulo escreve aos Romanos. Paulo foi um dos homens muito sábio, amados, e ali orientado pelo Senhor. Mas antes dele ser cristão, para que você entenda melhor, de um homem falando dessa forma de graça, falando ali da graça, falando do pecado, falando do erro, ele foi um dos homens que antes ele perseguiu os cristãos. Primeiro, ele foi um dos homens que não aceitava a palavra do Senhor. Primeiro, ele foi um dos homens que, ao saber, ele usando a autoridade que tinha, o cargo que tinha naquele tempo, de autoridade terrena, quando ele sabia que aonde tinha um cristão, ele ia lá parar a pregação, ele ia lá parar o movimento evangélico da palavra do Senhor Jesus. E Paulo, depois dessa caminhada de perseguição, o Senhor Deus tem propósito na vida dele. E esse propósito é Deus dizendo: eu vou usar ele. Ele persegue hoje, mas vai falar de mim amanhã. Ele é bravo hoje, ou seja, contra a minha presença, mas amanhã ele vai enfrentar todas as autoridades, dizendo que eu sou o Senhor, em outras palavras. E Deus começa a trabalhar. Certa vez ele vai perseguir cristãos na cidade de Damasco, e nesse caminho a Bíblia diz que Deus aparece para ele como um clarão, que Paulo, sendo ainda Saulo, não recebendo ainda o nome de Paulo, ele cai sobre terra e não consegue enxergar. E naquele momento que ele está passando, a Bíblia diz que ele vai ficar 3 dias assim, ele passando por um tratamento do Senhor, por um tratamento de Jesus na vida dele, que é levado, chega a acabar de chegar em Damasco. E a Bíblia diz que sabe o que vai acontecer lá? Ele passa 1, 2, 3 dias sem enxergar, e no terceiro dia, para que os olhos dele se abram, vai Deus no profeta e diz assim: os olhos dele só vai abrir quando vocês orar por ele. Aquele que Paulo persegue agora vai receber uma oração de um crente. Aquele crente vai até aquela casa, mesmo sem entender o propósito do Senhor. Aquele profeta vai até lá, ora por Saulo. Saulo abre os olhos e entende: espera aí, eu estava perseguindo um povo errado, eu estava perseguindo um povo santo, eu estava perseguindo um povo que busca a presença desse Deus que é verdadeiro. E Paulo naquela hora se quebrando e diz assim: ó, eu perseguia, mas agora eu vou pregar no santo nome dele, aleluia.
aleluias. E sabe o que ele vai fazer? Eu já não vou voltar para casa de mão abanando, não. Já vou começar aqui em Damasco mesmo. E aonde ele vai para perseguir, ele começa a pregar e dizer: Jesus é o Salvador, aleluias. Quem crê, glorifica o santo nome dele com as palmas. Um pouco que eu disse da transformação de Paulo, que agora o Senhor dá o nome a ele a Paulo, e toda a autoridade que ele tinha era terrena, mas agora passa a ser espiritual. O que eu quero começar te dizendo: a autoridade terrena não vale nada para ti, mas a espiritual toca o céu. O que vale em ti é a autoridade espiritual do Senhor sobre a tua vida. E não estou dizendo, amados, antes que me entenda mal, de cargos. Estou dizendo de uma autoridade terrena que não passa por cima de demônios. Em outras palavras, luta espiritual. Luta espiritual, ou seja, as coisas terrenas não vencem, não saem. Demônio não sai em exames. Demônios, ou seja, ele é repreendido com a autoridade celestial do Senhor. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Que não importa se tem quem tem ou não tem uma religião, ele tem luta espiritual e precisa ter a presença do Senhor para que vença ela dia após dia. Ou seja, Paulo ainda não era cristão, mas já tinha suas lutas espirituais, mas não conseguia abrir os olhos. Deus permite que os olhos dele se fecham para ele entender que o que aconteceu era uma visão fechada que ele tinha. Ou seja, ele não conseguia enxergar a maravilhosa graça que Deus tem sobre o mundo. Aleluia. E Paulo, quando vai e se converte, nós costumamos dizer que ele escreveu quase a metade da Bíblia. Aqui ele escreve aos romanos. Romanos não era um povo tão chegado, porque foi dos costumes romanos que Jesus foi crucificado. Mas o que Paulo tem a dizer para os romanos? Paulo escreve aqui agora, voltando lá para você entender melhor, que vai dizer assim: sobre a graça e sobre a lei. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos seus profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos o que creem, porque não há distinção. E ele vai dizer assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Paulo escreve aos romanos e ele quer passar algo para os romanos sobre salvação. Ele quer ensinar aos romanos o que faz, o que gera para alcançar a salvação na vida do ser humano. O que acontece quando ele vai falar ali para os romanos que ali era um povo que não era fácil dele chegar e falar para eles? Ele começa lembrando da lei. Que lei? Lá do Antigo Testamento, da onde vem as leis severas, da onde vem as leis que apertava, pegou e adultério, tem que ser apedrejado e pronto, e acabou. É uma das que a igreja mais conhece. Ou seja, mas vem Jesus no Novo Testamento e Paulo já conhece esse Jesus, e Paulo vai começar a falar para eles, porque eles conhecem mais de abrir os selos naquele tempo, de abrir os pergaminhos naquele tempo, então eles conhecem mais de lei. Mas Paulo é de um tempo de graça, ele sabe mais somente da lei e tem eles como um Deus, somente ali como a justiça e pronto. Mas Paulo quer apresentar para eles um Deus misericordioso e mostrar para eles que Jesus não foi para a cruz em vão, que o significado era que Paulo queria dizer para os romanos: ei, em outras palavras, vocês sabem da lei, mas eu quero falar da cruz. Vocês conhecem mais da lei, mas eu quero falar de um amor que foi para a cruz, se entregou no teu lugar e há perdão para os seus pecados. Aleluia. Quem são os romanos hoje? Eles não estão mais aqui. Somos nós que muitas das vezes deixamos Satanás julgar o nosso coração. Nós que deixamos muitas das vezes Satanás nos colocar para baixo.
E mesmo ainda levando uma vida ali em santidade, batizado, e ainda muitas das vezes nós deixamos muitas das vezes Satanás falar no nosso coração: ó, você não está na posição de cear, não. Começa um julgamento. O que Paulo está fazendo ali para os romanos é dizendo para eles: vocês sabem de lei, mas eu quero falar de um Deus que derrama graça, que derrama favor merecido. E Paulo vai dizer algo que é muito profundo, versículo 23, diz assim, ó: pois todos pecaram. Mas antes assim, ó: porque não há distinção. Em outras palavras, é o pastor, é você, é o obreiro, é o fulano A, é o fulano, é o ciclano, é o B, é a igreja tal, a igreja que não é. Ou seja, não há distinção. Ele diz assim, ó: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Oh, aleluias. Era Paulo dizendo assim, ó: vocês já lembram da lei, né? Que na lei o Senhor falou assim, ó: o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu, acabou. Justiça, reto. E Jesus não tinha ainda vindo à cruz, Jesus não tinha ainda descido. E quem escapará? Ou seja, e quem ficará vivo? Você já olhou e percebeu o que Jesus achou em nós? Nós somos pecadores, nós somos errantes. Já pensou que geração que estaria aqui hoje diante de um pecado? Morreu e ponto, acabou. Pecou, falhou, vem o salário do pecado, vem a morte. Somente dentro da lei. Mas vem Jesus, paga um alto preço, e dali Jesus derrama graça. Quem a lembra o que é graça? Favor imerecido, favor que não merecemos. Ou seja, graça é aquilo que eu não mereço, mas é aquilo que Jesus derrama sobre mim, sobre a tua vida. Graça é aquilo que, olhar dos olhos humanos, não cabe a mim, não cabe a você. Mas no olhar do Senhor, Ele diz: eu te amo tanto que eu entreguei a minha vida naquela cruz. Graça é Paulo querendo mostrar para os romanos agora e dizer para eles assim: na lei, vocês diriam que acabou, tudo chegou a um ponto final. Mas Paulo olha para eles e diz assim: não, mas todos pecaram e todos carecem da glória do Senhor, todos carecem da presença dele. Era Paulo dizendo assim, ó: aí o mundo precisa, ele dizendo: vós romanos precisam entender que o alto preço na cruz é muito maior do que qualquer obra. Era Paulo ali dizendo para eles: olha, eu não quero cancelar as vossas obras de lutar, de se esforçar, não. O que eu quero dizer é que a graça está mais acima. Era Paulo ali querendo dizer assim, ó: vocês estão olhando e dizendo assim: eu vou ser salvo somente em cima da lei, e ali havia somente atitudes. E sabe que onde o Senhor quer chegar? Que é fácil ter atitude por fora e enganar dentro no coração. É muito fácil eu ser e passar para você como um homem de Deus com palavras aqui no altar, de vir à igreja, dar uma pregação aqui, é muito fácil, com atitudes. Mas como que está o meu coração de reconhecimento de Jesus na cruz? Eu vou tentar ser mais fácil para que você entenda. Jesus para mim é um abençoador, ou ele para mim é tudo? Se eu olho para a graça, eu reconheço que ele é tudo, que ele pagou um alto preço para mim, e que eu entendo que ele é o mais importante na minha vida. Mas se eu ficar focado na lei, eu só olho no propósito de não errar como a lei dizia, mas o meu coração longe do Senhor. Aleluias, quem está entendendo? Era Paulo ali querendo mostrar para aquele povo que não era somente eles olhar na lei, ter medo da morte por causa do pecado, mas não ter reconhecimento. Aleluias, o que Paulo estava querendo
querendo dizer? E o Senhor nos diz nessa noite que é muito fácil se eu colocar no meu coração e colocar uma vida em rotina, somente de prática. Eu tenho que ir para a igreja domingo, terça e quinta, mas no meu coração só tá, eu preciso ir até a igreja, isso basta para minha salvação. Não, amados, sinto muito te dizer não. Era isso que Paulo está querendo mostrar para os romanos. Lei, atitudes, somente. E eles achavam que basta, porque houve a lei. Mas Paulo está chegando agora com a graça. E graça é favor imerecido. Era Paulo dizendo para eles assim, ó, além da atitude, o que precisa primeiro é queimar dentro do teu coração e reconhecer que Jesus é santo. Não é apenas mais um culto, não é apenas mais um dia de eu ir à igreja, é oportunidade, porque se Ele não me levanta no amanhã, nem aqui eu estaria. É reconhecimento. Pai, obrigado por participar dessa santa ceia, porque se não fosse a tua graça, nem vivo eu estaria. Sabe o que é isso? É o sentimento de reconhecimento. Aleluia. Era Paulo mostrando para eles: vocês estão olhando para a lei, esquecendo o sentimento de reconhecimento. Não adianta se eu não reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Aí Paulo aqui coloca uma palavra chamada fé, que é pela fé. Aí quando você já ouviu a palavra diz que é pela fé que seremos salvos, aí nós pensamos que a fé assim é somente eu dizer assim, eu creio no Senhor e pronto. Se é fé, muda a minha atitude. Se eu creio de verdade, eu mudo a minha conduta. Interessante que ele fala fé e parece uma simples palavra, né? Somente 2 letras, simples, pequena. Mas não, aquele que tem fé, o que ele está querendo dizer é aquele que tem reconhecimento que Jesus é. É aquele que entende assim, ó, eu não sou perfeito, mas eu amo esse Senhor. Eu não consigo alcançar a perfeição. Eu falho, eu peco, eu erro, mas eu tenho fé no Senhor, que Ele pagou um alto preço na cruz por mim. Em outras palavras, essa palavra fé que Ele está dizendo, melhor dizendo para você entender, é reconhecimento do preço na cruz. E se eu tiver reconhecimento, eu mudo a minha conduta, eu começo a obedecer mais, eu começo a andar no caminho dele. Aleluia. É isso que ele estava querendo dizer. A fé, se você chegar ali fora e dizer que ama Jesus, todos vão dizer, todos. E aí, você tem fé em Jesus? Tenho. Todos vão dizer que tem fé. Mas quando a gente tem fé em algo, a gente acredita em algo. E se aquele algo me impede algo, e se eu creio que ele é verdadeiro, eu posso confiar. Ou seja, eu posso acreditar que se ele me pede algo, eu posso ir com os olhos fechados. Eu posso me lançar. O que Paulo estava dizendo ali para os romanos: vocês estão pela lei. Se não for pela graça, se não for pelo reconhecimento que Ele é Deus, você só olha pela lei e não há reconhecimento que Ele é o Senhor. E nós entendemos, principalmente quando a gente faz o apelo, que a pessoa precisa aceitar é reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. E se Ele é o único, se eu tive coragem de entregar a minha vida, a minha alma na mão dEle, por que eu não tenho coragem de me lançar e alguém me reconhecer lá fora como um cristão? Por que eu não tenho coragem de me lançar e dizer: eu vou descer as águas? Ah, pastor, mas batismo é coisa muito séria. Você não está na igreja brincando. Igreja também é coisa séria. É Jesus dizendo: às vezes nós somos uma geração que fica focada somente na lei, na lei, na lei. E Jesus dizendo: olha mais para a graça, que na graça tem reconhecimento. Porque se eu já falo graça, eu estou recebendo algo que eu não mereço. Para que você entenda, o pastor Judas não merece estar no altar.
não merece o chamado que tem. Pastor, a gente entende que devemos olhar a qualidade para então que vê na nossa visão humana. Não tem. Se tirar Deus de nós, não sobra nada. A gente era os piores lá fora. Oh, aleluias. Sabe o que a gente vê na nossa geração? Tem vezes que eu ouço e fico triste, pessoas dizendo assim: eu não vou para a igreja não, que eu ainda estou falho, eu estou assim. Mas a igreja é para os falhos. O que está no altar é um dos mais improváveis. A igreja é para nós mesmos, porque Jesus diz que Ele veio para as ovelhas doentes. Eu e você era doente lá fora, e Ele foi o nosso remédio. E Satanás está usando, ou seja, isso, lei, em outras palavras, religiosidade, amados, e estão esquecendo do amor em Cristo, e focam só na lei, e esqueço da graça. Ou seja, eu não mereço o teu amor, Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama. Então, se eu não mereço, o Senhor está me amando, eu quero te aceitar nessa noite, eu quero renovar a minha aliança contigo. Mas esses dias eu esfriei. Senhor, se o Senhor está falando de graça, então é hoje que eu vou cear novamente, colocar o meu caminho na tua presença. Pastor, mas eu nem aceitei Jesus ainda. Então que seja essa noite que você aceita, prepara para se batizar, prepara para deixar as águas. Pastor, eu não sou casado. Casa, coloca a tua vida em santidade, para de olhar para a lei e olha para a graça de um Deus que te ama tanto, que passa por cima das coisas terrenas, passa por cima do inferno, passa por cima da zombação dos homens, que foi cuspido sobre o rosto, foi chicoteado, mas Ele olhava, e sabe quem Ele via? Ele via você, Ele via eu. Mas é as nossas falhas, pastor. Ele preferiu não olhar para as nossas falhas, porque Ele sabe que nós tinha posição de dobrar os nossos joelhos e reconhecer que somos falhos. Pastor, e às vezes a gente fica se apegando que Jesus só está olhando para o nosso pecado. A palavra diz que Ele agrada da sinceridade. Sabe o que é isso? Entra no teu quarto e diz: Pai, o Senhor viu, ou o Senhor está vendo como está a minha vida, mas eu preciso consertar. Pai, eu preciso mudar o meu coração. Ele agrada da sinceridade. Pastor, eu estou conhecendo a palavra e estou percebendo o quanto esse caminho é verdade. Não é placa de igreja, não é um salão com as 4 paredes, não é uma religiosidade. Estou descobrindo que verdadeiramente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é reconhecimento. Na lei, alguém só coloca no coração: eu tenho que ir a tal igreja, a tal pastor. Isso é somente quem está apegado à lei. Ou seja, eu esqueço de Jesus, que Ele é o maior, que Ele é santo, e que Ele pode todas as coisas na minha vida. Mas antes disso tudo, que Ele deu a vida na cruz por mim. Paulo estava dizendo para os romanos: para aí, todos pecaram. Todos, não há distinção. Todos pecaram e todos carecem da glória do Senhor. E Ele vai dizendo no mais profundo: olha, vocês precisam entender que não é somente eu pensar que uma atitude somente vai me salvar. Eu preciso de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. E quem não tem fé não consegue reconhecer. Quando eu disse para você que lá fora todos falam, somente da boca para fora, porque quem tem fé entende. Não importa o quanto vai me criticar, eu vou me posicionar como um cristão. Não importa o que vai falar de mim, mas lá no meu trabalho eu também sou cristão. Aleluias. Lá na fila do mercado, aonde você for, você é crente sim. Jovem, lá na tua escola, na tua faculdade, aonde você for, tu és crente sim. Mas você é jovem sim. Eu sou de uma geração que eu adoro o Senhor sim. Mas você é jovem demais. Não, na verdade eu estou perdendo tempo de não ter buscado antes.
Sabe o que é isso? Quando você anuncia isso lá fora, fé. Essa fé que Paulo está dizendo. Você não se pegou à lei, você se pegou à graça, porque você entende que vale a pena ser criticado, que vale a pena ser zombado, mas você ama tanto Jesus que você passa por cima de tudo isso. Você reconhece tanto Jesus, você reconhece tanto a graça, que isso para você é coisa pequena. Mas quando eu me apego somente às coisas terrenas, ou se eu olho somente para a lei, eu acho isso muito pesado. Eu começo a pensar, mas o que vai falar de mim se eu falar que sou cristão? Jesus em público estava derramando sangue. Jesus em público estava com a coroa sobre a cabeça que furava os crânios dele. E deixa eu te contar algo, ele não tinha nada de pecado, ele nunca teve, ele não merecia estar lá, ele não precisava te amar e me amar. Ele não precisava ter nos chamado, porque sem nós ele continua sendo Deus, sem nós ele continua sendo aquele que ele é, mas nós sem ele a gente não é nada, aleluias. Nós sem ele, quem nós somos, amados? Há um louvor muito antigo que diz assim: como a folha seca caída no chão, vai para onde o vento levar, assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, que só pensa em pecar. Mas lá no mundo o diabo está passando a maquiagem, dizendo assim: você é livre, por isso que você pode aonde quer. E essa maquiagem, ela cai quando as trombetas tocar. Essa maquiagem, ela vai cair quando todas as televisões parar e entrar os plantões e disser: não sabemos o que está acontecendo, mas sumiram tantas pessoas em tal lugar. Não sabemos o que está acontecendo, mas a mãe grávida sentiu a barriga murchar e não sente mais o filho dentro dela. Não sabemos o que está acontecendo, mas tem a ver caindo e o piloto sumiu e não sabe por quê. E sabe o que está acontecendo? O mundo já ensaia para tentar explicar, porque Covid é uma coisa simples, sinais no céu é fenômeno da natureza. Eles vão colocando tudo simples, ensaiando para daqui anunciar que para nós é arrebatamento, é Jesus vindo buscar a igreja, mas para eles será somente um fenômeno da natureza, algo que era para acontecer, algo dos astros, do espaço, que isso aconteceu, não. Mas aquele, sabe o que mais triste é? Que quem vai anunciar é aquele que um dia estava sentado aqui com a gente e preferiu voltar para o mundo lá fora, e reconhecendo a palavra, ele vai dizer: infelizmente, na verdade, não é fenômeno da natureza. Na verdade, é que Jesus voltou e ele buscou a sua igreja. Oh, aleluia. Aí alguém olha e fica dizendo assim: mas se Jesus é tão mau, pastor, de mandar alguém para o inferno, ele nunca mandou, ele nunca vai mandar ninguém para o inferno. Eu já falei isso aqui, vou te ensinar novamente, biblicamente falando. Não é Jesus empurrando alguém para o inferno, não. É alguém caminhando com as próprias pernas, dizendo: eu não aceito a graça, eu rejeito a graça. Era Paulo dizendo assim, ó, para os romanos: olha, deixa um pouco, entende? Não é que vocês não têm que seguir a lei, não é que vocês têm que obedecer somente, mas entenda que Jesus, ele é o maior, ele é o mais profundo, ou seja, todos nós pecamos. Ele dizendo assim para os romanos: ó, nenhum de nós é maior do que o outro ou melhor, não, aleluias. Nós somos iguais e somos carentes da glória do Senhor. Era Paulo, se ele estivesse aqui nessa noite, ele ia falar assim: ó, pastor Jusnaldo não é diferente de você não, porque é pastor. Esse servo sobre de nível não é diferente de você não. Um bispo, um apóstolo, não é diferente de você que é membro. Não é diferente de você que talvez chegou aqui e diz assim: pastor, não sou cristão ainda. Também não sou diferente de você. Como assim, pastor? Porque eu estou falando de graça. A graça, ela está sobre a tua vida. O Senhor vai dizer mais abaixo, a Bíblia vai dizer que a graça, ela vai no
incircunciso e naquele que também é. Ou seja, aquele que carrega a marca e aquele que não carrega. Eu que estou na presença do Senhor, a graça vem sobre mim, mas ela vai também para aquele que está perdido lá fora. Todos. Vai para da igreja A e para a igreja B. Vai para o que tem religião e o que não tem. Vai para a igreja católica e vai também para o centro espírita. A graça, ela entra em todos os lugares. É por isso que o Senhor diz que quando chegar no último dia, Ele vai dizer: a minha graça foi nos 4 cantos, foi em todos os lugares. A minha graça estava diante de ti. Coube a você dizer: eu quero e eu não quero. Aleluias. Ou seja, o que leva alguém a perder a salvação não é o Senhor, não é aquela imagem que a gente coloca ilustrada na nossa cabeça, que vai fazer isso é um anjo pegando e empurrando para cair lá no abismo. Não, amados, não é isso. A gente interpretou muitas coisas mal no decorrer do nosso crescimento. O que nos faz perder a salvação é graça rejeitada. E o Senhor Jesus está nos dizendo nessa noite: nós temos essa oportunidade de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pastor, mas é tão difícil caminhar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: ó, vinde a mim como estáis, porque sou eu que vou trabalhar sobre a tua vida, sou eu que vou moldar, sou eu que vou cuidar. Não é que você vai vir como está e vai ficar, não. Só dá lugar para o Espírito Santo para ele mover, só dá lugar para o Espírito Santo tocar. Mas dá o primeiro passo e diz: Pai, eu aceito a tua graça, eu sei que o resto o Senhor fará. Eu já testemunhei tanto isso, amados, aqui, vou testemunhar novamente. Quando eu ia ainda para a igreja, aceitei Jesus, eu ainda vivia uma vida de pecado e de práticas erradas, que não dava testemunho nenhum lá fora. Eu ficava pensando, durante a semana eu não conseguia parar das coisas erradas, e depois ia para a igreja. E eu entendi: Senhor, o Senhor quer da minha vida. Então aceitei o Senhor e falei: o Senhor diz pra gente chegar até o Senhor como a gente está. Só que o Senhor sabe da minha sinceridade. Eu não estou conseguindo parar do erro, eu não estou conseguindo desistir. Eu era bem mais jovem, e a gente sabe que a perseguição sobre jovem é muito mais pesada, principalmente o mundo hoje que traz uma falsa ilusão que as coisas terrenas é melhor. Eu tenho algo para te dizer: não há nada comparado ao descer do Espírito Santo. Não há nada comparado ao batismo do Espírito Santo. Não tem drogas, não tem bebida que se compara aos efeitos. Não, isso é só ilusão, isso só causa mentira, isso só dá um vazio que daqui a pouco está ele do mesmo jeito. Mas o que tem algo para te dizer: quando o Espírito Santo desce, ele não vem visitar, ele fica. E você consegue sorrir mesmo em meio à prova, você consegue adorar a Deus mesmo em meio à luta, porque há um Espírito em ti, chamado Espírito Santo, que você olhou e falou: Pai, eu aceito, eu estou dando legalidade para o Senhor entrar e fazer morada. Em outras palavras, eu estou aceitando a graça do Senhor. Sei que eu não mereço, mas eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia. A gente entende de que algo que Deus trabalha e usa e traz tantas mensagens para o mundo aceitar Ele. Mas sabe o que é mais profundo, amados? Que a Bíblia diz que antes de eu amar Ele, Ele me amou primeiro. Eu quero te dizer algo: que você só está aqui hoje porque Deus criou uma situação para você estar. Não foi por acaso. Não, eu senti de vir hoje. Mas não foi. Deus já estava marcando esse dia. Você é cristão independentemente da tua religião. Deus preparou esse dia para falar que Ele derrama graça sobre a tua vida. Que entre nós aqui nós somos todos iguais, somos dependentes da graça dEle. Nós somos dependentes, todos nós pecamos. Todos nós, se Ele fosse para manter aquela lei ali para acabar ainda como morte física, nem eu, nem você, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a gente está aqui por causa da graça. E Jesus está dizendo: eu estou dando oportunidade. Enquanto Ele não volta, a graça está sendo derramada.
Prepara o teu coração cada dia mais na presença desse Deus, para ir morar com Ele no arrebatamento. Oh, aleluia, o Senhor está voltando. Ele vai voltar. Será o mundo pego de surpresa, da mesma forma como chamar Noé de louco, que a Bíblia diz que era igualzinho esse tempo. O povo comia, bebia, se dava em casamento, festava. É a mesma coisa. Mas quando foi surpreendido, a porta da arca já não abre mais. Não esperamos esse tempo, mas que sejamos a geração de remanescentes, a geração que olha para o Senhor e diz: não vai importar o que vai falar, não vai importar o tamanho do preço que eu vou pagar, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu renovo a minha aliança, eu volto ao avivamento na presença do Senhor, porque eu creio que a graça dele está sobre a minha vida. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Bendito és o nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, amados. Medita no que o Senhor Deus falou nessa noite. Oh, aleluias. Todos nós pecamos, a palavra diz, e não há distinção. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte. Mas Ele diz que vim para que tenham vida, e vida é esta em abundância. Em outras palavras, aquele que me reconhece, eu não olho para tudo que se passou. Como a palavra diz, que Paulo diz que o Senhor, a partir do momento que eu reconheço a graça dele, Ele não olha para os meus pecados passados. Ele não quer saber do meu ontem. Quem quer saber do teu ontem é o ser humano, que infelizmente falha. Quem quer apontar para o teu ontem são pessoas, mas não Jesus. Aleluia. Quem quer lembrar da vida que você levava antes são pessoas que é como nós mesmos, pecadores, mas não o Senhor. Ele limpa, Ele apaga os nossos pecados, para que nascemos de novo. Oh, aleluias. Pai, nos faça nascer de novo nessa noite. Noite essa de Santa Ceia. Nos faça nascer de novo, Jesus. Receba as nossas vidas. Reconhecemos a Tua graça, Deus. Reconhecemos que não merecemos, mas o Senhor nos ama. Reconhecemos que o Senhor pagou um alto preço na cruz, e por isso aceitamos o Senhor todos os dias como o único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma. Que o Senhor Deus tenha legalidade sempre, sempre nas nossas vidas e no nosso coração. Nós se lançamos ao Senhor e a preparamos para ceiar nessa noite. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, a nossa pequenez, Pai, porque somos pecadores, falhos e errantes. Diz a Tua palavra: todos nós pecamos, mas o que nós queremos nessa noite é conhecer que somos pecadores e o Senhor é o nosso Salvador. Que somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Que somos, Pai, aqueles que era para ter sido entregado à morte, mas o Senhor foi o Cordeiro que entregou no nosso lugar. Oh, aleluia. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E ressuscitou como um leão para os dias de hoje. Que a Tua presença venha bradar na nossa geração, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ser transbordante nas nossas vidas. Que possamos sentir, oh, aleluias. Que possamos ser cheios, Jesus, corpo de um pecador, corpo de pecadores, mas é templo e morada do Teu Espírito Santo. Pode morar, pode encher, pode batizar, pode derramar a Tua glória, pode derramar o Teu Santo Espírito.
Eu estou sentindo a tua graça, Senhor, neste altar. Nós estamos sentindo o teu amor, a tua presença. Oh, aleluias, aleluias. Anamahas, fúrias. Tu és santo. Receba as nossas vidas. Receba a vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Recebe a santa ceia do Senhor aí, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Bendito és o nome do Senhor. Aleluias, aleluia, Jesus. Os teus olhos fechados, fica adorando o Senhor. Não come, não beba ainda mais. Apenas segure nas suas mãos. Não come, não beba ainda. Apenas segure nas suas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Com celestial maná, receba as nossas vidas, Pai. Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Feche os teus olhos e adore o Senhor Jesus. Busca a presença de Deus. Vive em comunhão com Ele. Os pães multiplicou. Esqueça o irmão que está do teu lado. Em vinho transformou. Você está no momento da ceia. A Jesus vem cear. Apenas segure nas suas mãos. Aleluia. Os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencer. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Continue em espírito com Deus. 1 Coríntios 11, 23. Diz Paulo sendo usado pelo Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, igreja. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Levanta o pão para o céu. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice. Levanta também um cálice para o céu, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Oh, aleluia. Nós aguardamos a Tua volta, Jesus. Pai, consagra, Senhor, que era um simples pedaço de pão, mas que consagrado representa a tua carne. Consagra, Senhor, este cálice que era um simples suco da uva, mas que consagrado representa o teu sangue. O Senhor mesmo diz para o teu servo, a dizer para nós: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Nós queremos reconhecer mais e mais, Senhor, a tua graça. Aleluias. Não merecemos, mas o Senhor é o Deus que ama tanto, que se entregou no nosso lugar. E hoje reconhecemos e não celebramos a tua morte, Pai, mas celebramos a tua ressurreição, porque sabemos que não estamos celebrando um Deus morto, um Deus que a morte venceu, não. Oh, aleluias. Num domingo como esse, na madrugada, o Senhor já estava de pé.
O sepulcro não conseguiu, Pai, te segurar, Jesus. A morte não conseguiu. O Senhor ressuscitou. E o nosso coração se enche de alegria, porque não cultuamos um Deus morto, não cultuamos um Deus de madeira, igreja. Ele é vivo, Ele é real, Ele é santo. E Ele está aqui, olha, Ele está aqui. Sinta a presença dEle, sinta o amor dEle, sinta a graça dEle. Libera o teu coração para Ele, libera. Não se prenda, não se prenda, aleluia. Você é livre na presença dEle para se entregar. Você é livre para dar lugar para a presença dEle. Ele está aqui. Recebe a presença dEle. Vai consagrando Jesus com o teu poder, com a tua unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coma do pão, igreja, mastigue bem em nome de Jesus. E em seguida beba do cálice, aleluia. Aleluia, Jesus. Os obreiros passam recolhendo os copinhos, mas não se distrai com nada, deixa a presença dEle. A graça dEle está na casa. A graça dEle está na casa. Oh, aleluias. Que nessa noite possamos reconhecer, vai reconhecendo a santidade, vai reconhecendo a presença, a unção, aleluia. Vai reconhecendo o Espírito dele, vai reconhecendo a presença dele na casa. Sinta, dá lugar a Ele, aleluia. Só estou esperando. Dá lugar para o Espírito Santo do Senhor. Os teus passos em direção à porta. Aleluia. É só bater que Ele pede passagem nessa vou noite. abrir pra você. Ele pede passagem, vai dando lugar. Entrar. Vai dando lugar, não tenha medo, não tenha vergonha. Nós temos alguns minutos antes de ir para casa. O nosso tempo na casa dele passa bem rápido, igreja. Adore a Ele nesses últimos minutos, dá lugar. Dá lugar para o Espírito Santo. Pede a Ele o abraço dele, pede a Ele força. Reconheça Ele como santo. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Você que já fazia tempo que não sentia a presença dele, sente ele agora. Recebe a presença dele, recebe o batismo do Espírito Santo. Ele está na casa. Sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Esquece o irmão que está do teu lado e adore. Dá lugar. Dá lugar. Pede o Senhor, Pai, que seja a minha vez. Só estou esperando o barulho. Oh, Jesus, olha a presença. Olha a unção na casa. Olha a presença do Espírito Santo, Santo. É só bater. Santo, deixa Ele te usar. O teu corpo é morada e templo. Tu és dele. Tu és do Senhor, aleluia. Passa Espírito Santo. Passa Espírito Santo do Senhor. Vai no profundo. Aviva vidas aqui. Enche de novo, Senhor. Enche de volta. Faz que a glória da segunda casa seja maior, bem maior, Espírito Santo. Coloquei as minhas vestes brancas. Adore, fale com o Senhor. Te esperando. Fala a língua do céu.
paz. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Busque, pede, aquele que pede recebe. Obreiro, ajuda esse irmão aí que tá nessa batalha. Ajuda ele a pedir, ajuda ele. Entrega pra esse irmão, pra esse jovem, pra essa irmã que tá pedindo o Espírito. Eu não imaginava que era lindo assim. Oh, aleluia. Era lindo assim. Solte a tua voz e diga pra ele. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar, Jesus. Vem com teu Espírito. Vem com a tua glória. Visita, visita. Enche. Vem pra morar. Vem com teu poder. Tu és aquele que tira tudo que não te agrada. Tu és aquele que tira tudo que não convém. Mas vai colocando o teu poder, vai colocando o teu Espírito, vai colocando a tua unção. Recebe, igreja, recebe, jovem, recebe, filho, em nome de Jesus Cristo. A presença, a glória. Recebe o Espírito Santo do Senhor. Recebe a presença dele tocando, indo no mais profundo agora. Experimenta desta unção, experimenta desta graça, experimenta desta presença. Abre a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Vai dando glória, glória, glória. Vai dando aleluias, aleluias. Pastor, não sei o que eu falo. Pastor, não sei o que eu oro. Vai dando glória, vai dando aleluia. Ele está na casa, ele está recebendo. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só solta a tua voz, vai adorando, adorando, adorando. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Pede a ele, diz pro Senhor: eu quero viver algo novo. O Senhor é o Deus que entrega, Deus. Faz meu coração coisas sobrenaturais, presença, unção. fazendo todo bem. O Senhor é o Deus que abraça e derrama glória. Sobre mim um novo amor. Tu és o Espírito Santo que chama no profundo. Vai sentir a tua presença. Recebe, filha, da presença do Senhor. Recebe, diz o Senhor. Experimenta da minha graça. Experimenta do que eu deixo, de quando eu toco, de quando eu abraço. Pois eu estou te abraçando agora. Recebe a minha graça, recebe o meu Espírito, recebe. Recebe a minha presença. É isso que eu tenho para ti, filha. É isso que eu tenho para ti. Deus do ventre da tua mãe. É isso que eu tenho separado. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passa. Aonde tem a minha raiz, cresce a minha presença, cresce o meu Espírito. Por isso eu estou tocando, por isso eu estou te dizendo agora o que você está recebendo, o que você está sentindo. Eu posso muito mais. Essa presença que está indo no profundo, eu sei. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
teu coração, da presença dele, da graça Santo dele. Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce. Isso, igreja, tá lindo. Oh Deus, que presença. Levanta a tua mão e diz: incendeia. Levanta a tua mão para o salto da igreja. Diz pra ele, igreja: Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito mais forte. desce como fogo. Aquele que pede recebe. Olha, alguém está recebendo. Olha, enquanto você pede, alguém recebendo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce. Eles estão pedindo, Jesus. Eles estão pedindo, Espírito Santo. Se a minha voz chega até o Senhor, derrama sobre eles. Santo Espírito mais forte. desce como fogo. Pede, igreja. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Recebe, igreja. Mais forte. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. 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 E agora que você vai pedir, você vai receber. Fale a língua do céu. Fale a língua dos anjos. Não acabou, diz o Senhor. Não acabou, diz o Espírito Santo. Incendeia. Incendeia. É Jesus. Incendeia. Deus. Incendeia. Renovo. Eu quero viver algo novo. Calabas. Faz meu coração arder de novo. Fazendo, Jesus. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia, Jesus. Eu quero viver algo novo. Tem gente recebendo algo novo nessa noite. Faz meu coração arder de novo. Tem crente sendo visitado no íntimo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Tem pessoas nessa noite percebendo que o vazio desapareceu. Tem crente nessa noite percebendo que a presença dele é maravilhosa. Canta na labaço. Abre as suas mãos, Pai, e todos eles estejam voltando para casa e recebendo tudo que o Senhor entregou aqui nessa noite. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Glorifica bem forte com as palmas o nome dele, aquele que ressuscitou. Oh, aleluia. Abre os teus olhos, respira fundo em nome do Senhor Jesus. Quem está voltando para casa renovado, nos últimos dias muitos se esfriarão, mas eu tenho uma palavra para você: você não será esse muito. Você vai ser aquele que vai estar avivado em todo o tempo na presença do Senhor. Amém? Vamos para casa abençoado. Cadê as crianças em nome de Jesus? O pastor já está atropelando o horário. É amém, Kaique? Traz as crianças para a gente ungir aqui no altar, em nome de Jesus. A gente orar por eles. Bendito és o nome do Senhor. Oh, glórias. Pode vir no altar, juntinho com o pastor aqui. Aleluias. Tem criança acordando agora, atualizando. Aleluias. Aí o Reginho vai querer vir. Amém, amados. Aí tá até o pastor como pequenininho, né? Amém. Amém. Amados, estenda suas mãos pra cá no nome de Jesus. Pode subir, Antônio, rapaz.
Estenda suas mãos, pastor, me ajuda aqui, por favor, em nome de Jesus. Vamos ungir daí pra cá. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Começa a enxergar nesse altar, futuro pastores. Eu vejo dessa forma nessa noite. Começa a enxergar como levitas do Senhor, adoradores, mensageiros da palavra do Senhor. Estenda as mãos, Pai. Eis aqui a vida dessas crianças, eu apresento ao Senhor. Assim como foi ungido o alto da cabeça delas, eu quero entregar aquilo que o Senhor Deus me entregou. E eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida delas, a tua presença, o teu chamado. Jesus, vai derramando o teu poder. Nós declaramos elas abençoadas. Vai derramando a tua unção, a tua graça sobre essas crianças, porque assim declaramos, Pai, são futuros levitas da casa, futuros instrumentistas, futuros pastores, pastoras, missionárias. Em nome de Jesus nós declaramos cada um dessas crianças abençoados, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua unção. E no nome de Jesus eu profetizo sobre o alto da cabeça de cada um deles, juntamente com a tua igreja, e nós declaramos essas crianças guardadas, Senhor, protegidas, abençoadas, que os teus anjos, Pai, vem estar cuidando delas, que no decorrer do crescimento a tua presença vem estar guardando, protegendo e livrando elas cada dia mais. Nós declaramos essas crianças abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor pela vida dessas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então abençoados em nome do Senhor Jesus todos. Amém, amados? Pega tudo nas suas mãos para a gente ir para casa. A surpresa está com a Nicole. Amados, o mistério está com a Nicole. Amém? Cobriu a Nicole. A benção aí para as crianças, a surpresa está cobrindo a Nicole. Cadê ela? Amém. Procura ela que tem uma surpresa aí para cada criança, em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa abençoado, amados? Pega tudo nas suas mãos. Amém. Essa surpresa, amados, é presentes, né, para as crianças. E esses presentes foi doado pelo nosso irmão Jales. Amém. Foi no domingo passado que ele estava aqui. Foi, né, Carlos? Esposo da Carla. E ele falou: olha, eu quero doar e abençoar a igreja com os presentes para as crianças, dia das crianças. Então que Deus abençoe ele, viu, Carla? Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Porque tudo que semeia na obra, Deus dá o crescimento. E assim Deus dá o crescimento para ele também, em nome de Jesus. E para cada um, amados, vós que é dizimista, vós que é ofertante, vós que tem honrado a casa do Senhor, que você continue sendo fiel a Deus e Deus continue te honrando. Amados, olha que foto abençoada ali, ó. Tá chegando o aniversário de 9 anos da igreja. Amém? Olha que bem, nós já estamos anunciando. Será dia 15 e 16 de novembro agora. Dia 15 vai estar com a gente aqui o pastor e pregador Felipe Guedes, juntamente com Deir Sax e banda. Uma banda que vai estar adorando o Senhor juntamente aqui conosco. Vocês vão ver o tanto que isso aqui é lindo, que ele só faz somente o toque do instrumento. É algo tremendo, onde a presença do Espírito Santo desce. E também no domingo vai estar Alisson em banda aqui com a gente. E o Alisson também vai estar ministrando a palavra do Senhor. Será algo muito lindo, algo poderoso da parte do Senhor. Já estamos anunciando, vai ser 15 e 16. Por que você já está anunciando, pastor? Porque não marca nada nesse dia, que nós temos um encontro marcado aqui na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Terça-feira das maravilhas do Senhor, quinta-feira o 6º dia da campanha, né? E domingo que vem a gente dá início a uma campanha poderosa. Já vou até falar para você o tema, que você vai entender que mistério: remanescentes. A gente vai viver 7 domingos de remanescente aqui na casa do Senhor. Eu já vou te anunciar, será tremendo a presença do Senhor. Amém? Levanta tudo para o céu. Se você trouxe o teu dízimo, tem costume de trazer nessa ceia, levanta para o Senhor, apresenta os teus donativos. Pai, leva o teu povo para casa em paz, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Mas antes mesmo, receba os donativos, Pai. Dízimo, oferta. Talvez porventura tenha alguém cumprindo um voto, e talvez porventura alguém já dizimou. Abençoa, prospera cada dia
dia mais. E se porventura tem alguém buscando portas abertas, prospera, abençoa e não deixa nada faltar para a vida da tua igreja. Honra, Pai, esse dizimista fiel, que primeiro olha para a tua obra e depois socorre as necessidades. É onde o Senhor Deus tem feito multiplicar na vida de muitos. Abençoa eles, leva eles para casa abençoados, dá a eles uma semana abençoada. Prepara todos para estar aqui nessa terça-feira, na quinta-feira, em mais um dia de campanha, Jesus. E também, Pai, no domingo, já vai preparando o próximo domingo, o início da campanha que o Senhor Deus colocou sobre o meu coração, em nome de Jesus. Leve eles em paz, guardados e abençoados, em nome de Jesus. Você pode abrir as suas mãos, receba a bênção final, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém. Dá uma boa noite, uma paz do Senhor para esse irmão que está do teu lado. Diga para ele até terça, em nome de Jesus. Na terça-feira nós aguardamos você aqui, em nome de Jesus. Vão com Deus, Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Seu sangue derramou por mim, e foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Quem é grato por esse amor? Quem aqui foi alcançado por esse amor? Será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue foi rasgado, o acesso liberado.
se entristecer quando ouço alguém dizer que a nossa geração infelizmente já se perdeu. Mas nem tudo está perdido, resta um povo escolhido, o céu da terra, a igreja permanece de pé.